existe uma comunicação entre as árvores, que as árvores estão num bosque assim e elas se comunicam através de suas raízes. Tipo assim como a rádio está tendo alcance lá de falar com a comunidade, as árvores estão falando umas com as outras, dizendo se o ambiente está saudável, se não está saudável, se tem água suficiente, se não tem. E às vezes as árvores, elas têm que ter as suas partes cortadas. E aí são cortadas nesses meses que não tem neve, que é o que diz a sabedoria popular, né? E podem ser podadas, mas não podem ser retiradas totalmente, assim, tá? É como se eu fosse, por exemplo, de tirar a unha inteirinha, não posso, né? Obrigada. Meu nome é Gabriela, eu sou integrante da rádio e minha primeira pergunta é: o que as pessoas acreditam sobre as árvores? Olha, nem sempre as pessoas têm consciência de que as árvores são essenciais para o ambiente. E tem muitas árvores também que elas são exóticas, elas vêm de outros lugares que não são aqui o nosso bioma, então elas são prejudiciais. E as árvores melhores para nós são as árvores que a gente chama de árvores nativas. Como foi a descoberta da importância das árvores para o nosso planeta? Eu acho que isso aí sempre se teve essa coisa, assim, porque os homens primitivos, assim, lá da época das cavernas, eles já eram coletores de frutos, né? Então já sabiam dessa importância, né? Quem sabe muito também da importância das árvores são os povos primitivos, os povos originários, né? Os nossos indígenas, eles valorizam muito, né? As árvores. Meu nome é Ana Luísa, sou integrante da rádio e minha primeira pergunta é: como as sementes são feitas? As sementes são um produto da própria árvore. Assim como nós humanos temos nossos filhos, né? As árvores também produzem as sementinhas que são os filhos dela, que vão dar outras árvores. E o que acontece? Os pássaros pegam essas sementinhas das árvores e levam para outros lugares e as árvores vão nascendo. Por isso que é tão importante a gente preservar as árvores, porque também a gente está preservando os pássaros e toda a vida silvestre, né? Que está em volta desse verde. E a segunda pergunta é: o que é o Bosque das Frutíferas? O Bosque das Frutíferas era um lugar assim descampado, tipo assim, só grama, assim, só aquele mato, aquela areia, e a gente começou a plantar e agora já tem 80 mudas de árvores, né? A maioria frutíferas e nativas. Meu nome é Ju, e o que estava acontecendo com o Arraio do Gelo? O Arroio do Gelo que estão calçando lá a rua, né? Então chegaram à conclusão de concretar o arroio, né? Não vai ser mais arroio. O Arroio do Gelo está morrendo. É possível ter uma semente caseira? Criar uma semente caseira? Aqui a gente tem um rapaz, um senhor, tá, que se chama seu Gledenir, que ele é um guardião de sementes crioulas, né? Que são sementes da nossa bioma aqui, coisas que estão se acabando. E a gente tem que preservar aquilo que chamamos de semente caseira, assim, as sementes que existem na nossa volta, né? Aqui no nosso bioma. E a gente tem que preservar elas para que nunca nos falte alimento. Meu nome é Clara, eu sou integrante da rádio. E a minha pergunta é: como o planeta aquece sendo que 70% do planeta é água?
a água aquece também, porque no fundo da água é terra, né? E apesar de lá no fundo ser bem gelado, qualquer diferençazinha de temperatura já é um aquecimento bárbaro que muda o rumo das correntes oceânicas e causa essas tempestades extremas que a gente tem vivido, que até já sofremos aqui o ano passado na nosso estado. Meu nome é Nicole, eu sou aqui da rádio e a minha pergunta é: o que podemos fazer para melhorar a vida? A gente pode ajudar cuidando da nossa comunidade. A gente, em cada lugar que a gente mora, a gente cuidar e se juntar sempre com outras pessoas é bom, porque a gente fica mais forte. Minha segunda pergunta é: como vocês tiveram coragem para fazer isso? Nem acho que não precisou coragem. Eu acho que a gente tem que fazer porque é uma questão de sobrevivência. Se a gente não fizer isso, a gente pode até ter um espaço de vida no planeta para nós, mas nossos netos, nossos bisnetos, as gerações futuras não vão ter futuro, né? Então a gente faz isso em instinto de sobrevivência. Meu nome é Melanie, sou integrante da rádio. E a minha primeira pergunta é: qual é o problema das árvores serem cortadas em épocas erradas? É que elas vão morrer, porque elas vão ficando secas, vão perdendo aquela vida que tem, que é a vida que corre pela seiva, né? Assim como a gente tem as veias do nosso corpo, que corre o sangue, na árvore corre a seiva, né? E aquilo vai secando e ela vai ficando sequinha e vai morrendo. Então a gente tem que cortar ela na época certa para ela ficar bem forte e seguir vivendo. Se bem que, como eu expliquei para vocês ali, né, elas têm o seu tempo de vida, pode ser 20 anos, tem árvores que duram 200, 300 anos, dependendo da espécie, né? E a gente também nasce, é bebezinho, é criança, depois fica adulto, depois fica velhinho e depois morre, né? E as árvores também acontece isso. É o ciclo da vida. E quando elas morrem, elas vão servir de adubo para a terra e a terra vai ter outras árvores jovens, nenês, depois jovens e assim por diante, sempre renovando a vida como nós. A minha segunda pergunta é: qual a importância das placas na floresta e principalmente porque na frente das árvores? É que é para o pessoal poder de longe, assim, vão ver essas plaquinhas e vão saber que ali tem uma árvore, que árvore é, para que ela serve, que tipo de fruta ela dá. E sempre assim, ó, pessoal, se a gente vê um passarinho comendo uma frutinha na árvore, é porque ela dá pra gente comer também. Porque o passarinho sabe, e a gente tem que aprender com eles, né? Aprender com a natureza. Então vocês vão ver, lá no dia 23, nosso coletivo Rio Grande que é Verde, vamos estar esperando essa turma aqui de hoje e a outra turma também, né, que nós vamos reunir na segunda-feira para um passeio lá no Bosque das Caturritas. Se der, a gente vai ir no Bosque das Frutíferas também. Vamos fazer um passeio, vai ser super legal lá no cassino. Nós vamos estar esperando vocês. E a última pergunta é: qual é o perigo do aquecimento global na Terra? É acabar com toda a vida, né, pessoal?
A gente não ter alimento, a gente não ter fontes de água, né? Pode-se desenhar sim um futuro quando não tem as plantas e a água pura, né? E os animais, pode-se desenhar um futuro que seja até assim, da gente comer comida fabricada em comprimidos, assim, porque é o que vai sobrar, né? Aquilo que a gente puder fabricar em laboratório. Então, por isso que a gente gosta tanto desse planetinha assim como ele é, né? Com árvores, com bichinhos, com a gente, e a gente quer eles por muito tempo assim. Estamos chegando ao final, então, do nosso programa. Foi maravilhoso, né? As crianças realmente chegaram ao fundo, né? As perguntas foram bastante profundas e eu acredito que é isso, né? Que esse projeto do Educandário Coração de Maria, feito em parceria com a Universidade do Rio Grande, a disciplina de arte para playlist, né? Quer realmente, né? É que a gente aprofunde os assuntos, que as crianças elas se tornem protagonistas, né? O momento é sério para a proteção do meio ambiente e foi muito importante a tua participação, Badá, né? A gente gostaria de agradecer. Eu vou te passar o microfone para tuas últimas colocações e despedir. Eu adorei também, Cristina, gostei muito, uma turminha boa, participativa, as meninas aqui do projeto, alunas da Fabiane, muito, muito legal a gente estar conversando. Esse assunto é um assunto assim que está em pauta, não só por estarmos no mês do meio ambiente, né? Mas que está em pauta por conta da emergência climática que o planeta está vivendo, né? E da urgência que a gente tem de ter uma vida mais saudável, assim, tanto para nós que estamos hoje aqui vivendo, mas principalmente para as futuras gerações. Assim, me despeço dos ouvintes e penso que todos pensem aí que estiverem nos escutando em cuidar da natureza no seu entorno, né? Porque esse cuidado é um cuidado não só com o planeta, com a Pachamama, né? Mas com a gente mesmo, é um exercício de sobrevivência mesmo. Agradecemos a audiência do programa A Rede Fala e terminamos este programa semanal. Um abraço a todos.